A gente pode dizer que esse governo tem um governo dos adultos e o governo da quinta série? Esse governo da quinta série é o núcleo duro ali dos Bolsonaro, arrumando treta atrás de treta e com assuntos às vezes mais periféricos e que não se referem, por exemplo, à economia, à infraestrutura. Em relação ao caráter infantil, eu convivi bastante de perto ali. E há um nível de imaturidade por parte dos filhos muito grande, porque nunca trabalharam, nunca disputaram um emprego, não sabem como é lidar com um colega de trabalho, o medo de perder o emprego, ter um chefe rigoroso muitas vezes em cima. Então eles entraram para a política muito jovens e ali se mantiveram sem... Então há uma imaturidade muito grande. Pessoal, abrindo o vídeo desse sábado, dia 23 de julho, me chamou a atenção essa matéria da história, é muito boa, viu? Eleitores de Bolsonaro têm uma compreensão limitada da realidade. Então, Felipe Machado, que é o autor desse texto, diz o seguinte: há 3 tipos de eleitores que vão votar em Jair Bolsonaro em outubro. A primeira turma é dos fracassados, que veem neles um sucesso de um igual. Conheço vários e todos acreditam que a sociedade lhes deve algo a mais do que tem. Há também, aí é o segundo tipo, as pessoas de má fé, gente ruim mesmo, como aquele empresário bolsonarista que acha que a solução do Brasil é ter mais desigualdade. Ele faz referência a uma reportagem da Folha de São Paulo dessa semana que mostra que o empresário que apresentou o Guedes ao Bolsonaro em 2018, ele deu uma entrevista dizendo que a solução para o Brasil é ter mais desigualdade social. Bem, voltando aqui ao texto do Felipe Machado, ele fala do terceiro grupo, as pessoas de baixa capacidade cognitiva de compreensão limitada da realidade. E aí ele vai se debruçar sobre essas pessoas, sobre esse terceiro grupo. E aí ele diz assim, para contextualizar melhor o assunto, ele cita aquele caso do PCC, né, do sujeito que é membro do PCC, tem 16 condenações criminais e conseguiu comprar os fuzis e todo o armamento com essas normas que o Bolsonaro criou, né, de facilitação. Bem, eu vou colocar, para quem não conhece esse caso, colocar rapidinho a matéria de ontem do JN e aí eu volto aqui para terminar de comentar esse texto. O presidente Jair Bolsonaro, que defende a flexibilização do acesso a armas, já editou 17 decretos e 19 portarias com essa finalidade. Entre os documentos exigidos pelo Exército para um cidadão conseguir o registro de caçador, atirador desportivo e colecionador, está uma declaração de idoneidade, que pode ser em primeira pessoa, simples assim. Eu, fulano de tal, documento tal, declaro que possuo bons antecedentes e não respondo a nenhum inquérito policial ou processo criminal. Só que o problema aqui, segundo os especialistas ouvidos pelo JN, é que o Exército não verifica se o que está escrito na declaração é verdade. A lei brasileira proíbe que uma pessoa que responde a um processo criminal ou inquérito policial seja um CAC. Casos recentes mostram falhas na fiscalização. Este mês, em Uberaba, Minas Gerais, a Polícia Federal apreendeu armas de um suspeito de pertencer a uma facção criminosa. A investigação descobriu que ele conseguiu registro de CAC, mesmo respondendo a 16 processos ou inquéritos policiais. Entre os crimes estão homicídio qualificado, roubo e tráfico de drogas. Com a licença de CAC, o suspeito comprou um fuzil, 2 pistolas e outras 4 armas. Outro exemplo vem de Uberlândia, também em Minas. Rodrigo Luiz Parreira tinha registro de CAC, mas, segundo o Ministério Público Federal, ele mentiu ao descrever na declaração de idoneidade que não respondia a nenhum processo criminal. E, por isso, foi preso no dia 2 deste mês. Na terça-feira, deixou a prisão e vai responder ao crime em liberdade. Rodrigo havia sido condenado por estelionato e respondia a 3 processos por lesão corporal, organização criminosa e roubo. Como para conseguir o registro é necessário apresentar certidões de antecedentes criminais, ele tirou a certidão em outro município, onde não respondia por nenhum crime. Depois que obteve o registro do Exército, Rodrigo Luiz Parreira ainda acumulou outros 6 processos criminais. Com o registro de CAC, ele comprou 2 fuzis, um com capacidade de perfurar carros blindados e uma pistola semiautomática. No Brasil, o controle de armas é feito em 2 bancos de dados. O SINARME, Sistema Nacional de Armas, vinculado à Polícia Federal, com acesso de todas as forças policiais. E o SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, administrado pelo Exército, que não permite a consulta de todas as autoridades policiais. Segundo o Instituto Sou da Paz e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a falta de transparência do Exército com relação aos CACs dificulta a fiscalização. Para dar um exemplo,
Um policial que para alguém na estrada, ele pega o documento do carro, ele consegue checar na hora se aquele carro é roubado, se o licenciamento está em dia. Quando se apresenta uma carteirinha do Exército, de CAC, ele não consegue consultar se aquele documento é autêntico, ele não consegue consultar se aquela arma de fato está ligada àquela pessoa. Também não é possível conferir, por exemplo, se uma pessoa acusada de violência doméstica ou outro crime possui registro de CAC ou arma em seu nome. Um delegado hoje que investiga homicídio, ele não tem acesso ao banco de dados do Exército. Um promotor que investiga crime organizado, ele não tem acesso direto ao banco do Exército. Então, obviamente, isso cria um problema grave de fiscalização. Bem, então vocês viram o caos que o governo Bolsonaro criou, né? E, inclusive, distribuindo aí armamento para o PCC, né? Porque isso é botar armamento na mão do PCC. Bem, 670 mil pessoas tiraram a carteirinha de CAC nesses últimos anos agora com o Bolsonaro. Bem, aí o que aconteceu? Ele se questiona, que o Felipe Machado, no texto lá da história, diz assim, isso me leva a outra questão. Como uma instituição que não consegue sequer impedir um bandido de comprar um fuzil pode acreditar que tem condições de dar palpites numa eleição presidencial, que no caso é as Forças Armadas? Se não conseguem nem fiscalizar as armas, assunto que eles teoricamente teriam que entender um pouco, como poderiam compreender o funcionamento de uma urna eletrônica? É aí que me veio outra ideia baseada apenas em um raciocínio pragmático. Se os criminosos do PCC estão conseguindo comprar armas legalmente, contra quem irão usá-las? Eles vão usá-las contra as forças policiais. E aí ele, em um exercício simples de lógica, chega à conclusão de que os policiais que votam em Bolsonaro não conseguem compreender que os fuzis que o presidente ajudou a colocar nas mãos do PCC serão usados contra eles mesmos. É isso que eu chamo de compreensão limitada da realidade. Excelente, né, pessoal? Então eu fecho esse vídeo agora aqui e volto mais tarde com mais um vídeo para a página.